E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma comparação rápida entre Ryzen 3 3200G e Ryzen 5 4600G. O intuito desse vídeo aqui inicialmente era criar uma configuração, uma sugestão de configuração barata com o Ryzen 3 3200G. Só que comparando o valor do Ryzen 3 3200G com o Ryzen 5 4600G, eu cheguei à conclusão que não vale muito a pena você atualmente comprar um Ryzen 3 3200G com a diferença de preço deles, tá? Vamos direto aqui dar uma olhada nisso, do que eu tô falando para vocês. Valor dos processadores. O Ryzen 3 3200G custando aqui R$499, né? Praticamente R$500, e por R$100 a mais você consegue comprar o Ryzen 5 4600G. Mais uma diferença de valor que, do meu ponto de vista aqui, né? Eu sei que para muita gente R$100 pode fazer bastante diferença. Mas quando você olha a diferença entre um processador e outro, não vale a pena você comprar atualmente um Ryzen 3 3200G. Se você vai comprar esse processador de segunda mão, baratinho, de alguém, você ganhou esse processador, tá aqui buscando mais informações sobre ele, porque ele vai chegar aí na sua mão por um valor muito baixo, né? Ou você ganhou isso daí de alguma forma, tudo bem, vale a pena você usar esse processador, é um processador muito bom, apesar de já estar um pouquinho antigo, né? Quando eu falo antigo, 2019 aqui para hardware, né? Para esse tipo de coisa é bastante tempo, né? São 4 anos aí, a gente já tem aí muita água passada por baixo dessa ponte aí, muita coisa aconteceu. O Ryzen 3 3200G não é um processador ruim, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nas especificações dele para mostrar para vocês que quando ele foi lançado, ele foi um dos primeiros processadores decentes com gráficos integrados que a gente teve aí depois de muito tempo, depois de uma série de outros processadores. Primeiro porque era um CPU de 4 núcleos, né, com 4 threads, até aí nada muito inovador aqui, mas 4 núcleos já faria uma diferença, com clock boost de 4.0, e isso, quando a gente fala em processador com gráfico integrado, é algo muito positivo. A gente tem um clock alto aqui justamente para ajudar com o gráfico integrado dele, que é uma Vega 8 aqui com frequência gráfica de 1250 MHz. E hoje em dia, né, a gente já tem coisas aí bem diferentes, bem superiores, mas naquele momento, 2019, quando esse processador foi lançado, isso daqui realmente era algo muito positivo. Já trouxe 2 canais de memória, né, coisas que Athlon, né, alguns Athlons já não possuem, outros processadores AMD anteriores também não possuíam, né, 2 canais de memória, com frequência aqui de até 3000 MHz, então dependendo aí da sua placa-mãe ativando um XMP, você consegue usar 3200 aqui tranquilo, ele não vai ter problema aí de instabilidade. Se você tiver uma boa placa-mãe, usar boa memória aí a 3200 MHz, ele vai chegar legal, né? Então, no geral, um processador bem legal, um processador de bom clock, um processador que tem um bom gráfico integrado, mas é um processador que já não tem um desempenho tão interessante quando a gente compara, por exemplo, com um 4600G, que é um processador que custa R$100 a mais, tem um boost não muito maior aí de 4.2, tem um base de 3.7, só que aqui a gente já começa a ter algumas diferenças grandes, né? Um cache L3, no caso do 3200G, a gente tem um cache L3 de 4 MB, aqui a gente tem um cache L3 de 8 MB, então por isso que o Ryzen 5 4600G, ainda sendo um processador de gráficos integrados que não tem um cache L3 tão alto, mas já é o dobro de um 3200, é um processador muito bom para futuramente, por exemplo, você conseguir usar uma placa de vídeo. Placas de vídeo que você não conseguiria usar com Ryzen 3 3200G. Então, se você está montando um computador para usar o gráfico integrado, pensando em futuramente usar uma placa de vídeo, realmente não vale a pena você colocar um 3200G, porque a limitação aqui vai ser muito grande, e aqui com 4600G você tem um leque maior, tem mais possibilidades para usar placas de vídeo melhores aqui do que você usaria em um 3200G. Então, lá no 3200G a gente tinha 4 núcleos e 4 threads, e aqui no 4600G a gente tem 6 núcleos e 12 threads. Então a gente está falando de uma arquitetura diferente aqui. Até porque aqui no 3200G a gente está falando de um processador que é da Zen+, é uma geração mais antiga da AMD. Enquanto o 4600G ele é da Zen 2, já é uma geração mais nova, né? Então a gente está falando de uma arquitetura diferente, mais otimizada, e é por isso que com todo o outro pacote, né, com todas as outras diferenças aqui, a gente tem um processador muito superior ao 3200G. Olhando um comparativo aqui em um benchmark, a gente vai olhar em termos de pontuação, enquanto o 3200G ele faz 7.174 pontos, o 4600G ele faz 15.950 pontos aqui. Então a gente tem mais do que o dobro de pontuação aqui, e realmente isso vai se traduzir na hora que você usar um processador e outro. Você vai ver que dependendo do jogo aí que você vai jogar, vai ter gráficos melhores em formatos maiores com uma taxa maior de FPS no 4600G do que você teria no 3200G. Em aplicações
aplicações profissionais, você vai ter uma limitação muito grande aqui com o 3200G, coisa que dependendo aí do programa, né, para usar um Photoshop, um Illustrator, um CorelDRAW, um InDesign, um XD, um programa assim para design, algo um pouco mais leve, você já consegue trabalhar com 4600G. Atualmente por 3200G, né, para o que exigem esses softwares aí, já fica bastante pesado e você já vai ter alguma dificuldade. Realmente por R$100, né, vale a pena você fazer um esforço aí, pagar um pouco a mais uma parcela, ou economizar em uma outra peça aí que você vai comprar para o seu computador, um gabinete, uma placa-mãe um pouco mais simples, para você ter um processador melhor. Até porque a mesma base que você poderia usar para montar um 3200G, uma base simples, né, de custo-benefício, você pode usar para montar um 4600G, que vai atender da mesma forma. Então, se em algum momento você teve alguma dúvida entre 3200G e 4600G, eu digo para você que a diferença entre eles é muito maior, né? É extremamente maior do que essa diferença de preço que a gente encontra entre os dois produtos aqui vendidos na mesma loja, tá? Com certeza vale muito mais a pena você comprar um 4600G. Hoje esse processador aqui é o processador de maior custo-benefício que existe para comprar entre AMD e entre Intel. Com certeza disparado. Para quem vai começar um PC usando gráfico integrado, vale mais a pena até em muitos casos aí do que você comprar um 5600G que vai ter um pouquinho mais de desempenho, mas que só vai entregar mais desempenho mesmo na hora que você colocar uma placa de vídeo lá no futuro. Então de cara, seja para jogar ou trabalhar, para jogar com gráficos até bem decentes, até em alguns casos dependendo aí do jogo, né? Jogos de mapas muito grandes, você tem que realmente baixar a resolução porque fica pesado para ele, mas jogos mais tranquilos de emulador, um CS, um jogo assim, você consegue taxas muito interessantes usando um 4600G. É um gráfico integrado muito bom, aliado a um poder de processamento muito grande, faz desse processador realmente aí um processador excelente aí, seja para utilizar em uma aplicação profissional um pouco mais tranquila, ou para você começar seus jogos aí para futuramente colocar uma placa de vídeo e deixar seu PC ainda melhor. Aqui no canal tem outros vídeos que eu dou dicas de configurações completas para você montar o seu computador com Ryzen 5 4600G. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo alguns links de vídeos aqui do canal que você pode assistir para saber um pouquinho mais sobre esse processador e como montar um computador legal com ele. É só clicar no mostrar mais e lá embaixo vão estar todos esses links aí para você clicar e assistir esses outros vídeos aí. Não esquece também de clicar nos links que estão aí na descrição para fazer a compra do seu processador. Assim, comprando através dos links que eu deixo aqui, você também dá uma força aqui pro canal. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like aí para dar uma força para esse canal. Se inscreve também no canal, que isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Quanto mais esse canal cresce, mais conteúdos interessantes eu posso trazer para você. Não esquece também de clicar no sininho para ativar as notificações, para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos. Até mais!